Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a trabalhar com as memórias EPROM do tipo UVPROM. Vamos aprender a utilizar um apagador de EPROM, um programador de memória, para poder utilizarmos a nossa memória com nossa placa de desenvolvimento da família 8051, que tem um microcontrolador 80C32 do tipo ROMless, que não tem memória ROM interna, só roda o programa de usuário com uma memória externa, que nós vamos aprender a trabalhar aqui hoje. Eu tenho aqui uma memória EPROM do tipo UVPROM. Ela sempre tem um selo que veda a janela de quartzo, por onde é feito o apagamento do programa com luz ultravioleta. Por isso eu tenho que utilizar esse equipamento. É um apagador de EPROM, onde eu tenho aqui dentro uma luz ultravioleta, um temporizador e uma chave para ligar e desligar. A memória eu adiciono aqui na gaveta. Nesse compartimento eu posso apagar várias memórias ao mesmo tempo. Então, pela janela de quartzo, a luz ultravioleta incide por um determinado tempo, apagando o programa e levando todos os bits para nível lógico 1. Então, eu fecho a gaveta. Eu tenho que ajustar o meu tempo, que isso nós vamos verificar no datasheet, qual o tempo necessário. Nesse apagador eu tenho tempos a cada 10 minutos. Eu posso configurar de 10 a 60 minutos. Geralmente eu utilizo 20 minutos. Isso nós vamos verificar no datasheet da memória. A chave on-off, e por essa extremidade eu consigo verificar se a luz está ok. Então, esse é o equipamento para nós apagarmos a memória. Depois da memória apagada, eu tenho que fazer a gravação dessa memória. Para isso nós utilizamos um programador de memórias. Esse aqui que eu tenho é o conhecido Mini Pro, que ele tem a versão mais recente, TL8662 Plus, da XG ECU, onde eu ligo o cabo USB no computador e pelo software eu faço operações de leitura e gravação. A memória, uma vez apagada, nós iremos selar novamente a janela de quartzo. Vamos verificar o part number, o modelo dessa memória. No caso, essa daqui é o M27C512 da ST. 512 são 512 kbit, que dão 64 KB para a memória de programa. O pino 1, onde tem o chanfro, eu alinho o pino 1 do socket ZIF. Isso também eu posso verificar a posição correta do CI no programador através do software, para não ter erro de inversão, ok? E acarretar a queima do CI.
eu travo meu socket ZIF, vou ligar o cabo no computador e fazer a operação por software. Pronto, a minha memória EPROM já está gravada com o programa do usuário. Agora só retirar a memória do socket ZIF e ela está pronta para adicionar na minha placa de desenvolvimento e rodar o meu programa externo gravada na memória EPROM nessa arquitetura do 80C32. Ok, pessoal? Até mais! Bom, pessoal, para ser mais didático, a gente aprender a usar o apagador de EPROM e o leitor e gravador, nós vamos fazer 3 passos. Gravação do programa na memória. Primeiro eu vou ler o conteúdo que tem nessa memória, que também é de sucata. Nós vamos ler os dados. Depois nós vamos apagar os dados. Vamos checar a leitura se apagou os dados. E depois vou gravar o dado do nosso programa de Piscalect. Nós vamos conferir se for gravado nessa ordem. Assim a gente checa se a memória está boa, se vai conseguir apagar todos os bits da memória EPROM e se nós vamos gravar com sucesso, ok? Depois de gravado, nós substituímos o CI aqui da nossa placa de desenvolvimento do 80C32. Então nós vamos ver vou gravar a tela do computador, primeiro fazendo a leitura da memória EPROM aqui no Mini Pro. Eu tenho o guia do CI aqui no pino 1, o software vai me falar a posição que eu vou ter que encaixar no gravador, geralmente é no início aqui. Eu abro o socket ZIF, eu encaixo a minha memória e eu fecho o socket ZIF. Nós vamos conectar o cabo USB aqui no computador, onde nós temos software. Nós vamos gravar a tela, ok? Nosso primeiro passo, então, é fazer a leitura da memória. No programa nós vamos ver que marca a posição que eu devo inserir o chip. Então, pino 1 aqui onde tem o chanfre, ele vai alinhado com o pino 1 do socket ZIF. Encaixa ele aqui, fecha a trava. Nós vamos conectar cabo USB no computador. Eu já vejo energizado o gravador. Então já podemos fazer a leitura do nosso chip, que tem o modelo TMS27C512, um chip da Texas Instruments. Linha 27, que é uma EPROM, 512 kbit, que são 64 KB, para a memória de programa para o microcontrolador 8051. A versão ROMless 80C32 precisa da nossa memória EPROM. Bom, pessoal, então conectamos nosso programador Mini Pro no computador pela USB. Já reconheceu, ok?
XG-ECU no meu computador. Hardware versão TL8662 Plus. Eu seleciono aqui qual memória que eu vou usar. 27C512 de qual fabricante? Nosso é uma TMS 27C512, é da Texas Instruments. Então, TMS 27C512 DIP 28, o socket, esse modelo da memória, o que está escrito no chip, ok? E aqui o capsulamento, DIP 28. Seleciono o tipo da memória. Agora eu vou fazer a leitura. Eu visualizo como eu colocar o meu chip no socket ZIF 40, que é no próprio gravador, sem o adaptador. Então, o capsulamento DIP vai direto no socket ZIF, com o primeiro pino na parte superior, próximo aqui a alavanca. Então, eu vou mandar ler o chip, a memória pronta. Olha, detecção dos pinos ok, passou no teste. O ID, que cada modelo de memória por fabricante tem um ID, ok. Leitura do código levou um pouquinho mais de 1 segundo. Leitura finalizada. Okay. Então, eu já consigo visualizar todo o dado da minha memória de 512 kbit, são 64 KB. Tem aqui os dados hexadecimal e aqui em ASCII 2. Vou salvar meu arquivo. TMS 27C512 EPROM. Vou salvar no formato binário. Okay. E também vou salvar no formato hexadecimal. Dá o nome aqui. Dá para hex. Okay. Só para a gente ter um backup da memória. O que nós vamos observar aqui? Após apagar com o nosso apagador de EPROM ultravioleta, todos os bytes da memória tem que ir para nível lógico 1, FF em hexadecimal. Toda a memória, quer dizer que vai apagar corretamente. Então, nós fizemos uma leitura antes para backup, depois nós vamos apagar, vamos checar se apagou, depois gravar nosso programa e checar se gravou corretamente. Então essa foi a primeira parte da leitura, vim verificar se essa memória está boa ou podia estar queimada, né? Então, primeiro passo, ok, concluído. O nosso apagador de EPROM, temos um temporizador mecânico aqui de 10 a 60 minutos e um botão para ligar a lâmpada ultravioleta. Eu retirei aqui a fita da janela de quartzo, onde é feito o apagamento da memória. Vou deixar colocar a memória aqui na gaveta, onde a luz vai incidir, a janela vai estar exposta à luz ultravioleta. Fechar a gaveta. Deixei ajustado aqui para 20 minutos e vou ligar
o apagador. Ó, a luz azul quer dizer que o nosso apagador está já ligado. E a luz ultravioleta vai apagar a memória nesse tempo aqui de 20 minutos, de acordo com o manual da memória. UV-PROM, que é PROM apagada pela luz ultravioleta. Então vamos aguardar esse tempo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no datasheet da nossa memória UV-PROM MS27C512. Temos a pinagem dele aqui, pinos de endereço, pinos de dados, enable, DTP, de atenção de programação, DCC, GND. O que nós estamos procurando aqui são os dados para apagar a memória. Aqui tem a especificação. Se eu tiver 15 watts por centímetro quadrado, eu tenho uma lâmpada, eu tenho um tempo que a lâmpada ultravioleta apaga em torno de 21 minutos com a luz a 2,5 cm do chip. Então nosso apagador já tem essas características da potência da lâmpada e da distância do chip da luz. Então nós vamos deixar ajustado para aproximadamente 20 minutos nosso apagador ligado com a luz ultravioleta para a gente apagar o chip. Ok? Então vamos para o equipamento. Bom, já passou 20 minutos, então posso ligar aqui a luz ultravioleta e tá pronto o nosso chip, tá já apagado. Vamos conferir agora no programador se realmente estão todos os bits em um estado lógico que é apagado. Agora que nós apagamos nossa memória UV-PROM, nós temos que tampar aqui a janela de quartzo. Vamos ligar, montar no programador. Vamos fazer a leitura se realmente nossa memória foi apagada completamente. Vamos ligar aqui no computador. Conheceu. Então agora vamos para o software. Bom, então vamos confirmar que estamos com a nossa memória 27C512 da Texas Instruments TMS 27C1512. TMS 27C1512. Encapsulamento DIP 28. Selecionamos. Vamos fazer a leitura. Ok, identificou os pins, identificou a ID do chip. Leitura em 1 segundo, finalizada. Vamos verificar. Para ter apagado todos os bits tem que estar nível lógico 1. Isso representa os bytes em FF.
Então vamos conferir. Já não vejo mais valores diferentes de FF. Eu também posso checar por software se o chip está em branco, quer dizer, apagado. Então, ok, checou, a memória realmente está em branco. Então, nosso procedimento de apagar a memória com luz ultravioleta feita com sucesso. E agora nossa memória está pronta para poder ser gravado. Vamos então para o próximo passo, que é preparar o arquivo hexadecimal com o nosso programa para piscar o LED. Bom, agora que já geramos arquivo hexadecimal com programa ASME51 a partir do arquivo assembler, nós vamos fazer a gravação do arquivo hexa na nossa memória EEPROM. Então nós vamos selecionar aqui a memória 27C512 da Texas Instruments, TMS 27C1512, encapsulamento DIP 28. Eu seleciono, vou abrir o meu arquivo hexa, virado na compilação, default. Ok. Nós vemos aqui o código iniciando vetor 0, né? O reset vai para o endereço 0 e pula para o endereço 100, onde eu tenho o início do meu código. Então, endereço 0 pula para o 100 e eu tenho um código relativamente pequeno, somente para piscar o LED. Então nós visualizamos as tensões que vão ser geradas pelo gravador Mini Pro. No botão P nós fazemos a programação. Nosso chip já está no socket ZIF 40 do programador. Vamos fazer a programação. Então, foi detectado os pinos do CI, o ID está correto do modelo do chip, foi programado num tempo 156 milissegundos e já foi verificado o código do computador com o da chip e a programação foi feita com sucesso. Vamos fazer um teste aqui, somente para certificar. Selecionar o chip novamente, que é o buffer, ele volta para default. Vamos fazer uma leitura. Nosso código. Então realmente nosso código foi lido da memória, foi gravado corretamente. Então concluímos nosso passo de gravar a memória EEPROM. Agora ela está pronta para ser instalada na placa e a gente testar nosso programa. Concluímos a gravação da memória EEPROM. Podemos desligar o programador, retirar o CI do socket ZIF e vou substituir com a memória da placa. Eu vou instalar a memória aqui e depois nós vamos testar ela, se realmente o
porto do 8051 está oscilando a 1 Hz, para a gente poder conectar o nosso LED, a nossa placa de desenvolvimento do 8051. Pronto, agora nossa placa já está com a memória EPROM gravada com o nosso programa Pisca LED. Então está pronto para energizar. Vamos lá. Vamos ver energia. Aqui. Nosso LED piscando a 1 Hz. Ligado no porto P1. Nosso microcontrolador 80C32. Rodando programa do usuário na memória EPROM. A nossa placa de desenvolvimento 8051 feita com uma placa de sucata, ok?